obviamente, um plano que foi anunciado no final do ano passado, que é um plano que a gente chama de plano de transformação da companhia, e esse é um plano de longo prazo, ele é um plano de uma visão de 3 a 5 anos, que passa por uma série de áreas, desde a transformação do foco da companhia, e o nosso grande foco é a fibra, e todos os ativos de fibra que a gente tem, que vão habilitar, inclusive, o crescimento de telefonia móvel 5G no país, e temos algumas áreas também de simplificação da companhia, de reestruturação de negócios, de baixar custos, principalmente com o ambiente legado, que é aquele ambiente da concessão de telefonia fixa, que hoje já nem faz mais sentido, é algo que está, de fato, derretendo, entre aspas, aqui ao longo do tempo. E esse plano de longo prazo não muda, tá? Então, o plano de longo prazo, a gente continua executando o nosso plano de longo prazo exatamente como já vinha executando. Tá. Óbvio que você tem, num momento de crise, que ter algumas respostas, em particular para a continuidade de negócio. Então, nós dividimos a nossa atuação de crise em 2 grandes blocos, digamos assim. O primeiro deles é continuidade de negócio. É tudo aquilo que impacta o dia a dia atual, corrente e ações que têm que ser tomadas imediatamente. E a principal delas era realmente a questão da saúde, da segurança dos nossos profissionais. Então, dentro de continuidade de negócio, a primeira coisa foi proteger a saúde do time, entender tudo o que tinha que ser feito em relação a modelos de home office, a todos os equipamentos de proteção para os profissionais que estão na rua. A gente continua com muita gente trabalhando na rua, aliás, mais do que nunca, como um serviço essencial, e, de fato, garantir que isso estivesse sob controle. E aí todo o resto que a gente acabou comentando, infraestrutura, se está funcionando, atendimento a cliente, mesmo os modelos todos de venda, que de alguma maneira a gente tenta manter, por exemplo, a demanda por banda larga ao longo desse tempo não diminuiu, né? Então ela, ao contrário, ela está talvez mais forte do que nunca, embora a venda seja mais difícil porque você não tem pessoas circulando. Então, esse primeiro bloco de continuidade foi onde a gente focou as nossas ações de curtíssimo prazo e a companhia está reagiu muito bem. O pessoal brinca que um dos maiores transformadores digitais da última década foi o Covid, né? Nós colocamos mais de 10 mil pessoas em home office em pouco mais de 2 semanas. Mais de 10 mil pessoas. Caramba. E isso aconteceu com uma grande maioria das empresas. Então, de fato, foi uma transformação muito rápida. Do ponto de vista estratégico, nós também temos uma análise separada, que é que tipo de impacto estratégico a crise pode trazer. Será que transformações estruturais vão demorar mais? Será que o impacto de curto prazo, por exemplo, de arrecadação, de inadimplência, que são impactos que, infelizmente, acontecem? A gente sabe que vive em um país onde, por exemplo, uma boa parte da população acaba vivendo com renda semanal, às vezes renda até diária, então o impacto de arrecadação, de recarga de pré-pago, ele acontece. A gente sofre um efeito aqui, o setor inteiro, que ao mesmo tempo em que o tráfego aumenta muito e eu preciso reforçar a infraestrutura, a arrecadação imediata cai. E aí, esses efeitos é que têm que ser gerenciados dentro do plano estratégico para evitar que a gente tenha desvios de plano. Então, é uma dificuldade, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem trabalhado para manter o plano estratégico exatamente como ele já estava, ou seja, sem se desviar do caminho de médio e longo prazo, fazendo os ajustes que tem que fazer, obviamente, né? Agora, nesse meio tempo, uma das perguntas que nós tínhamos é, será que vai ser possível manter o ritmo de crescimento, por exemplo, da instalação de banda larga em fibra, que é um dos nossos carros-chefe, e a resposta chegou muito rapidamente. No caso da banda larga em fibra ótica, sim. Tanto é que essa semana, literalmente nesse final de semana, nós comemoramos o nosso cliente 1 milhão de fibra ótica em banda larga no país. Então, de fato, o ritmo de implantação de novas casas em banda larga de fibra ótica para a gente continua acontecendo a um ritmo superior a 100 mil clientes mês, conectados com banda larga, assinantes de banda larga por fibra ótica para nós. Então, é um desafio logístico tremendo, então, desde manter carro abastecido, fazer o material EPI, criar as cartilhas, mas os nossos técnicos também tiveram um grau de aderência muito bacana. Então, assim, eu tenho recebido manifestações voluntárias de clientes dizendo, poxa, muito bacana, o técnico veio na minha casa, usou o EPI, pediu para eu ficar distante, perguntou se tinha algum grupo de risco na casa, etc, etc. Então, de fato, foi uma virada muito rápida, a gente conseguiu fazer essa virada muito rápida. Olha, nós estamos com um ritmo de expansão de fibra, e aqui sem medo de errar, tá? O nosso projeto de expansão de fibra ótica até a casa, o FTTH, é o maior projeto de expansão de fibra ótica do mundo hoje, com exceção da China, que eu brinco que a China é um outro mundo.
mas ele é, sem dúvida nenhuma, o maior projeto de expansão de fibra ótica do mundo. Então, nós continuamos conseguindo passar por mais de 400 mil casas por mês. Então, só no ano passado foram praticamente 5 milhões de novas casas em fibra passada, a gente espera esse mesmo ritmo esse ano, e com isso, nós já estamos muito além das capitais, tá? Nós já estamos chegando a mais de 110 cidades, a expectativa é terminar o ano próximo de 200 cidades, a expectativa no ano que vem é praticamente de novo dobrar ou multiplicar aí por 1,6, 1,7 esse número. Então, de fato, já deixou de ser, para nós, a banda larga em fibra ótica, já deixou de ser um privilégio das grandes capitais, das grandes cidades. A nossa experiência é massificar a banda larga em fibra para o país inteiro. Óbvio que o país inteiro tem 5.500 municípios, então chegar a 5.500 municípios é muito difícil. Nós já estamos em 5.500 municípios com a presença de comunicação de maneira geral, seja móvel, seja fixa. A banda larga em fibra, ela, num primeiro momento, vai chegar a um total aí de, olhando para o médio prazo, de cerca de 400 a 500 municípios, pelo menos, que cobrem 80%, 90% da demanda por fibra por velocidades altas, por banda larga de alta velocidade, tá? Então, de fato, é um projeto ambicioso de expansão e ele certamente vai chegar à maior parte do país, sem dúvida nenhuma. E para isso, nós também começamos a fazer um modelo até mesmo de franquia para aquelas localidades em que nós demoraríamos mais a chegar, poder fazer parcerias com pequenos provedores locais, levando a conectividade de fibra até aquele pequeno provedor, e aquele pequeno provedor faz o desenvolvimento regional, o desenvolvimento na sua localidade, que eventualmente demoraria mais para que nós chegássemos, né? No nosso caso, por exemplo, nós temos uma meta de ter uma construção de infraestrutura que chegue a pelo menos 20 milhões de casas dentro de cerca de 3, 4 anos, pelo menos 20 milhões de casas. Obviamente, o país continua construindo infraestrutura também com outros provedores, e a expectativa é que a gente vá ter, ao longo do tempo, talvez a maioria dos domicílios com alguma possibilidade de usar infraestrutura em fibra ótica. E esse é um caminho sem volta. É diferente do passado, onde, devido aos custos da infraestrutura, muita gente pensava, poxa, mas fibra é para um país rico. E hoje a gente vê que, para nós, por uma combinação feliz de uso da fibra aérea, que é o uso da fibra em postes, mas uma queda dramática dos custos de eletrônica, dos custos de tecnologia, a gente consegue instalar hoje um cliente em fibra ótica com o mesmo custo, às vezes até com um custo mais baixo do que conseguir instalar um cliente usando o par de cobre na telefonia fixa algum tempo atrás. Então, de fato, o mundo mudou bastante e é isso que possibilitou esse crescimento da infraestrutura. Então, eu diria que hoje o país ele não está mal servido de infraestrutura, não. Óbvio que ainda existe um crescimento grande da infraestrutura de conectividade banda larga fixa de alta velocidade, que é exatamente o foco do nosso crescimento daqui para frente, tá? Nós já declaramos publicamente isso algumas vezes, então vale reforçar aqui. Hoje o negócio móvel para a gente é um negócio sustentável, é um negócio grande, nós temos quase 40 milhões de usuários e gerando caixa, gerando resultado, porém, como em qualquer país do mundo, o móvel é uma operação de escala, então ele, de fato, o setor móvel como um todo poderia se beneficiar de uma consolidação em relação à capacidade de geração de valor. E nesse sentido, o que a companhia fez dentro do seu plano? Ela traçou algumas possibilidades, sendo que em algumas delas nós poderíamos continuar com o móvel, em algumas nós poderíamos fazer uma análise de se vale a pena vender. E nessa análise, qual é a grande discussão? É se o valor gerado por uma potencial venda da móvel compensa tudo aquilo que a móvel nos gera hoje em relação a resultados e a futuro. E, de fato, esse processo ele começou no começo desse ano. Como você mencionou, recentemente houveram comunicados públicos, fatos relevantes, dizendo que estávamos em um processo de discussão de possibilidades de venda da móvel, e sendo que 2 players se manifestaram quanto a essa possibilidade, e esse processo segue. Isso não significa que necessariamente ele venha a se concluir, mas significa que sim, nós estamos olhando essa possibilidade, nós acreditamos que exista uma possibilidade de criação de valor a partir de um movimento de consolidação, e isso faria com que a companhia pudesse, talvez, ter aí uma capacidade de investimento para focar no seu core de infraestrutura ainda maior do que o que tem hoje. Então, é um movimento possível, não é um movimento definido, ele só vai acontecer se gerar valor para a companhia, para os acionistas,
mas é um movimento que está sendo analisado, está sendo estudado nesse momento, sim. O nosso plano estratégico prevê a participação nos leilões, até porque para qualquer operação móvel a frequência é um bem fundamental, e então faz parte dos nossos planos participar. Talvez um comentário que vale a pena aqui é que no caso do 5G, o 5G, ele, diferentemente do 4G, ele não substitui completamente a geração anterior. Então hoje, você com o 4G, você praticamente esquece do 5G, do 3G, desculpa. O 3G, ele é uma tecnologia ultrapassada, que ficou para trás, que foi sucedida pelo 4G. O 5G, ele vai complementar o 4G em um primeiro momento, porque ele precisa de um esforço de cobertura muito maior do que o 4G, então 4G e 5G vão conviver de maneira mais intensa até do que convivem 3G e 4G hoje. E existem possibilidades de usar o 5G para aplicações muito específicas. Então, existe possibilidade de usar o 5G para aplicações de internet das coisas, de sensores, de projetos corporativos, até mesmo para poder substituir, em algumas situações específicas, o uso de infraestrutura de fibra ótica para provimento de serviço de alta velocidade. Então, o 5G, para nós, ele independe da presença necessariamente no móvel. A gente pode participar no 5G, mesmo que não esteja mais com a operação móvel. Além disso, existe também uma outra visão do 5G, que é uma visão de que o 5G beneficia o plano de negócio da companhia no longo prazo, porque como nós somos os maiores detentores de fibra ótica do país, nós temos quase 400 mil quilômetros de fibra ótica no país, nós acreditamos que essa fibra vai ser super importante para o crescimento do 5G, seja o nosso 5G, seja o 5G de qualquer outra operadora no país. Então, nós estamos nos preparando para atender o 5G, seja diretamente, seja através da nossa rede de fibra, para possibilitar que essas conexões de todas as antenas 5G que vão ter que ser implantadas, de fato possam acontecer, porque ela precisa de fibra para funcionar. Óbvio que a dívida da Oi foi a razão pela qual a empresa entrou em recuperação judicial em 2016. Ela acabou crescendo de maneira descontrolada em 2016, chegou a um nível de 65 bilhões e teve que ser reestruturada com várias ações. Uma delas foi a de reduzir em pedaços dessa dívida com o chamado haircut. Então você teve provedores de dívida, detentores de dívida que tiveram a sua dívida diminuída e trocaram essa participação em dívida por participação acionária na companhia, e teve dívidas que foram reperfiladas. Então você teve dívidas que foram alongadas ao longo do tempo, com um cronograma de pagamentos que faz com que ela seja mais suportável ao longo do tempo. E com isso, a dívida líquida da companhia, ela, dado que a companhia fez vendas de ativos e trouxe recursos novos para dentro de casa, a dívida líquida da companhia caiu para níveis que hoje são gerenciáveis. Então, a dívida líquida da companhia é uma dívida que está ao redor de 14, 15 bilhões. Então, é uma dívida para uma empresa do tamanho da Oi, com um nível de receita de 20 bilhões, gerando um EBITDA que está na casa de 5 bilhões, mais ou menos, é uma dívida gerenciável. Obviamente, ela precisa ser enfrentada no longo prazo. E o plano de recuperação da companhia, principalmente a revisão do plano que nós fizemos no ano passado, ele olha para um futuro de médio e longo prazo. Como é que funciona esse plano? Em primeiro lugar, você tem que cobrir necessidades de caixa, e para isso você traz recursos para a companhia no momento zero. Isso se dá através de venda de ativos. Nós fizemos a venda de Unitel, nós fizemos a venda de imóveis, nós estamos fazendo vendas de torres, vendas de data centers. Então você faz vendas de ativos para trazer recursos para dentro de casa. Um segundo, você capta recursos adicionais, como, por exemplo, um recurso que a gente captou no início do ano de 2,5 bilhões, e aí, com isso, você complementa o caixa da companhia para fazer frente a um período inicial do plano, que é um período onde você investe mais do que gera resultado. Então, é natural que exista um percurso onde, no primeiro momento, a dívida sobe, porque você está investindo mais do que está gerando resultado. Agora, não existe empresa de telecomunicações sem investimento de capital de grande porte. O investimento de capital de grande porte, ele é um pré-requisito para qualquer empresa de telecomunicações. Uma empresa de infraestrutura precisa investir bastante. No nosso caso, esse investimento é um investimento que está indo bastante para a fibra e que, ao longo do plano, ele volta na forma de resultado, EBITDA, e que aí você consegue inverter a curva e inverter menos do que gera resultado. Mas os primeiros 2 ou 3 anos do plano são anos de investimento muito grande, onde, de fato, a companhia consome caixa. E, ao consumir caixa, você, obviamente, faz com que essa dívida líquida aumente, tá? Então, esse é um percurso natural.
Agora, além disso, existe um plano estratégico que aponta para como eu faço reduções significativas dessa posição de dívida ao tomar ações estratégicas. A venda da operação móvel é uma delas. Eu posso, eventualmente, mudar o panorama de dívida da companhia, porque é um ativo que, sob métricas de analistas de mercado, é um ativo que teria condição de, por exemplo, trazer para a companhia algo como 15 bilhões de reais. E se a gente imaginar, é quase o valor da dívida líquida. Tá? Isso. Então, de fato, existem ativos na companhia, existe uma possibilidade para fazer um plano de longo prazo funcionar. No curto prazo, a dívida sobe. É natural que seja assim, porque é um plano que você recupera a receita e recupera geração de resultado em 2 a 3 anos. Tá? Então, agora, obviamente, a companhia está inteiramente focada em gestão de caixa, em gestão de dívida. Nós sabemos que existem várias ações ainda para ser tomadas, e até por isso que a companhia propôs uma nova Assembleia Geral de Credores que vai acontecer, deve acontecer no segundo semestre, para que a gente possa propor um plano de como dar essa flexibilidade para que a companhia possa ter as ações de redução de dívida.